Nós estamos lá, então, a causa dormir pouco e ler muito. E qual é a consequência? Enlouquecer. Isso, ficar louco. Ficar de mau humor. Enlouquecer e perder o juízo. Ele enlouqueceu. Dom Ter juízo e enlouquecer é a mesma coisa. Ele passou a Não precisa gritar. imaginar o que lia nos livros. Então, Dom Quixote passou a Não, mas ele faz assim. imaginar o que lia nos livros. Ô, Pro, você pode repetir que a Melissa cortou sua fala bem na hora que eu tava escutando. Tudo bem. Então, vamos lá. Passou a fantasiar, vírgula, imaginar o que lia nos livros. Obrigada. Por nada. Na letra B, histórias em que um cavaleiro deve salvar uma moça, uma princesa, eram as preferidas de Dom Quixote. Que nome se dá a essas narrativas? O que você sabe sobre elas? Vocês já ouviram falar em novelas de cavalaria? Nope. Sim. Não. Então, essas histórias, vocês podem colocar aí nessa linha mesmo. Não tem a linha, mas no espaço que está em branco, tá? Ô, Pro, sabe que você já deu a resposta? Novela de cavalaria. Ah, é novela de cavalaria, é isso? Lá no exercício que nós estamos, né? Na letra B, novela de cavalaria. E aí, para isso, eu falarei a letra A depois. Tá? Eu acho melhor você não usar seu óculos. Então, na letra B, é novela de cavalaria. E o que é uma novela? Oi. Hein? Você entra de novo aqui que tá travando muito. Eu não consigo escutar direito. Professora, tem gente mandando no grupo para você aceitar. Sim. É a Lana. A Lana, ela sai por causa do pai dela, eu acho. Então, vamos lá. No exercício número 4, em uma história em quadrinhos, tanto o texto não verbal quanto o verbal contém informações para a compreensão da narrativa. Releia este quadrinho. Encheu-se-lhe a fantasia de tudo aquilo que lia nos livros. A. O que representa a imagem do dragão e da moça? Uma história de cavalaria? O que representa? Uma história de cavalaria, professora? Histórias com princesa. Conto de fada. Um conto de fada. Certeza. Histórias. Dragão não existe? Gente, por favor. Histórias com princesas em perigo e dragões a serem enfrentados. Então, O que, professora? histórias com princesas em perigo e dragões a serem enfrentados. Dragões o que, Pro? E dragões a serem enfrentados. Ô, Pro, você tá tudo travado. Tá travado? Por quê? Não. Você que Você tá parada assim. Né? Ah, tá. A Nicole que tá toda travada. A internet Parece tá... um robô.
professora, posso o Matheus parar de enviar mensagem? Eu? Um horário. Já mandei ficar quieto, não ficou? Ah, tá. Ah, tá. Haha. Ô, professora, você se automutou, você tá falando sozinha. Então, por favor, Agora. vamos lá. Sim. A professora já falou referente ao respeito. Pronto. Então, vamos lá. Na letra B, como a professora estava explicando, eram as novelas de cavalaria. Que as novelas de cavalarias são aventuras de coragens dos cavaleiros na época medieval, tá bem? Então, são as histórias em que mostravam os atos de coragem dos cavaleiros medievais. Daí é para nós sabermos que existiam, tá? Só coloquem aí novelas de cavalaria, que aí vocês já sabem o que é. Combinado? Combinado. Então, agora, na página 6. Todos na página 6? Sim. Toda narrativa se desenrola em determinado lugar e tempo. Há ainda um narrador responsável por contar os fatos. Tendo isso em vista, responda as questões a seguir. Releia o primeiro quadrinho. Num lugarejo em La Mancha, não há muito tempo, viveu um fidalgo desses com lança pendurada, adarga antiga, rocinho magro e cão bom caçador. Onde se localiza a história? Essa informação está no texto verbal ou no texto... Espanha. Esse texto, ele se passou numa região da Espanha. Em qual cidade? La Mancha. Perto de La Mancha, em Madrid. Na Espanha. Muito bem, Matheus. E essa informação... Como se escreve La Mancha? Olha aí, está bem no quadrinho ao lado. La Mancha. Ô, Pro, fala pro Matheus parar, ele fica mandando. Gente, dá pra parar com esses kkkk? É só o Matheus que fica mandando isso. Todo mundo fica mandando ele ficar quieto, ele para. Tá bem, gente. Não se preocupa com o que está no Não chat. fiz nada com ninguém. Vocês abrirem o chat. Tá bem? Não precisa... É porque fica aparecendo bem no meio da tela. Ignora. Aí não dá pra te ver. Tá bom? Ignora. Mas aí como que a gente presta atenção? Professora, me coloca como anfitrião pra você ver se eu me dou um jeito daqui rapidinho. Boa. O Frank ia derrubar a sala, isso sim. Só expulsar o Mateuzinho Moraes. Na verdade, ele ia acabar com a reunião. Pro, essa informação, a pergunta, essa informação então no texto verbal ou no verbal, coloca qual? No verbal, Demelice. Então, gente, eu quero que vocês observem uma situação. Quando ele perguntou texto verbal e texto não verbal, nós temos que relembrar que texto verbal são aqueles textos em que tem falas, tem escritas, tem palavras, tá? E quando eu digo texto não verbal... Texto não verbal é que não tem palavras, desenhos, a professora está explicando. Texto não verbal são aqueles textos em que traz a informação através de imagens, tá? Então, texto verbal são palavras e texto não verbal são imagens, tá certo? Então, vamos lá. Então, respondendo a esta questão letra A do número 5. Então, passou em La Mancha, na Espanha. E essa informação está no verbal ou no não verbal? No não verbal? No verbal. Não verbal.
Ok? Letra B. O texto verbal inserido nos quadros pretos em letras brancas apresenta a narração da história ou a fala de um personagem? Quando eu tenho Narração da história. Narração da história. Da história. Vocês Narração da observam só um pouquinho, por favor. Vocês observem aí que nesse quadrinho que ele pediu para nós analisar, em cima tem um quadro preto, né? E com as escritas em branco. Quando isso acontece, é porque é a fala do narrador e não a fala do personagem. Tá bem? Então, vamos lá. Então, narração da história. Na letra C, qual é o ponto de vista da narração dessa história? O narrador é em primeira pessoa ou o narrador é em terceira pessoa? Nós temos que lembrar o que é primeira e o que é terceira, né? Primeira pessoa é quando o narrador, ele é personagem, tá? E terceira pessoa é quando o narrador, ele é apenas observador, ele conta a história apenas e não participa da história. Neste caso, o narrador participa da história ou ele não participa? Participa. 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 Não participa. Não participa. Errado, não participa, não participa. O narrador, Não participa. O narrador apenas conta a história, né? Então, É verdade. narrado em terceira pessoa. Ô, professora, na B era a narração da história, né? Isso. Ok? Terceira pessoa. Pro, a tela tá tudo preta. Oi? A minha tela tá tudo preta. Então, deve ser a conexão, tá? Então, A minha também. A minha não. Então, agora vamos dar sequência. Letra D. Qual é a expressão utilizada no primeiro quadrinho para indicar a época em que essa história acontece? Quais foram as palavras que o narrador utilizou para falar que essa história, o tempo em que essa história aconteceu? Observem nesse quadrinho que nós estamos lendo. Olha lá, num lugarejo em La Mancha, não há muito tempo, viveu um fidalgo desses com lança pendurada, darga antiga, rocinho magro e cão bem caçador. Quais foram as palavras, a expressão que ele utilizou para falar qual foi o tempo dessa história? Viveu. Não há muito tempo. Não há Viveu. muito Há muito tempo. Não há muito tempo. Letra E. A história se passa no mesmo momento em que é contada? Justifique sua resposta. Não. Não. A narrativa ocorreu depois dos fatos ocorrerem, né? Certo? Repete. Ô, professora, Peraí, essa narrativa, ela é uma história inventada ou ela já aconteceu com uma pessoa? Provavelmente já aconteceu, né? Então, ela foi narrada após os fatos ocorrerem. Professora. Sim. Repete aí. Ela foi narrada após os fatos acontecerem. Ela foi narrada Bom dia, Carmelina.
Bom dia, coordenadora Késia, tudo bem? Tudo bem. Carmelina, eu quero falar com o Matheus Moraes. Eu vou falar aí na frente de todo mundo, porque assim, tá tendo reclamação que o Moraes está escrevendo no chat. Eu só quero fazer uma pergunta, Matheus Moraes. É hora de escrever no chat? Hein, Moraes? É hora? Não, né? Então, por favor, pode parar. Senão eu vou fazer uma ligação para tua mãe, para o teu pai, e vou conversar com eles. Tem atividade para fazer, não tem necessidade de estar no chat. Estamos entendidos, Matheus Moraes? Dá um joia se você entendeu. Ok, encerrou. Tá bom? Concentra para fazer a sua atividade, ok? Obrigada. Obrigada, professora. Eu que agradeço, coordenadora. Então, vamos lá. Dando sequência. A história se passa no mesmo momento em que nada justifique sua resposta. Então, foi isso que a professora acabou de falar com vocês, né? Que não, as ações, elas aconteceram antes de ser narrada, ok? Então, vamos lá. Alguma dúvida ficou nesta questão? Professora, não ouvi nada, tem gente falando no fundo. Tá. Então, vejam só, a professora terminou a explicação da questão que nós estávamos, né? Então, a professora reforçou que as ações, elas ocorreram anteriormente. Então, após elas serem realizadas, é que o narrador as contou. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, o exercício número 6. O enredo é formado por fatos interligados, em que um é consequência e causa do outro. No trecho lido, há duas partes da narrativa. A apresentação também, chamada de situação inicial e início do conflito. A. Marque quais quadrinhos correspondem à apresentação da história, ou seja, em que são identificados o local em que os fatos se desenrolam, o personagem em uma situação de harmonia, ainda não houve o conflito, e o tempo da história. Então, em quais desses quadrinhos, na sequência que nós estamos aí, em quais deles é o início da história? Do primeiro ao quarto, do primeiro ao nono, do primeiro ao sexto ou do primeiro ao 15º quadrinho? Ô, professora. Do primeiro ao nono? Do primeiro ao quarto. Do primeiro ao nono. Ao quarto primeiro ao quadrinho sexto. é o início da história. Tá bem? Primeiro Ô, ao professora quarto? Carmelina, Primeiro Felipe ao Franco quarto. vai entrar. Tá bem. Primeiro ao quarto, beleza. Primeiro ao quarto. A NP da Nutri Mais liberou, vou mandar a gente vacinar. Porque a minha conta morrendo também. Pro, Oi. eu vou sair e você me aceita de novo, porque a conexão tá muito ruim. Tudo bem, Nicole. Vai lá que eu já te espero. Eu fiz isso também, professora, por isso que eu mandei no chat lá. Tá Pra bem, eles avisar você obrigada, que Felipe. aí Por que você não fala em vez de mandar no chat? Agora coloca você, por favor, aí a sua imagem, tá? Cheguei com a minha imagem. Ô, Felipe, a da 6 foi do primeiro ao quarto. Isso. Agora, letra B.
enumere os fatos relacionados ao conflito. Desculpa. Então, você tem que enumerar a sequência dos fatos, tá bem? 1 minutinho para vocês numerarem aí a sequência correta dos fatos. Professora, terminei. Ótimo. Acabei. Então, vamos só um momento que nós já realizaremos a correção. Acabei, prof. Pronto. Tá me dando náusea. Tô sem Pronto. Eu acordei assim também, prof. É que a Pro está doendo os olhos. Aí, prof, quem veio trocar de roupa aqui no quarto, colocar um casaquinho. Ótimo. Então, vamos lá. Vai lá, vai. Dando sequência, então, ficou 1, 3, 2. 1, Acertei, 3, moleque! 2. Professor, Acertei, moleque! Já fez da... 3 horas. Do primeiro ao quarto. Ah, tá. Também estava muito fácil, professor. Não tem como ninguém errar. Né? Depois de ler o quadrinho 2 vezes, ninguém erra. Verdade. Eu já volto, professor. Então, vamos lá. Quais as principais ações do personagem Dom Quixote após a decisão de sair pelo mundo vivendo aventuras? Escreva um parágrafo resumindo-as. Então, vejam só. Quais foram as principais ações que Dom Quixote teve, né? Ele procura um traje de cavaleiro, ele improvisa uma lança e um escudo, ele encontra um cavalo e, por fim, ele atribui a uma lavradora o nome de Dulcineia, que será a sua dama e namorada. Então, essas foram as ações de Dom Quixote, tá bem? Então, você, a partir dessas ações, você pode escrever o seu parágrafo para indicar aí, tá? Quais são mesmo as ações, as principais ações de Don Quixote, professor? Então, vamos lá. Eu repetirei, tá? Prestem bastante atenção. Ele procura um traje de cavaleiro. Professor, onde que vocês estão? Na 7 da página 7. Obrigada. Então, ele procura um traje de cavaleiro, vírgula, improvisa uma lança e um escudo. Peraí, cavaleiro. Improvisa uma lança e um escudo. Professora, a lança é por cedilha? Sim. Professora. Oi? Você repete de novo, porque minha internet está muito ruim, tá tudo travando. Ele procura um traje de cavaleiro, vírgula, improvisa uma lança e um escudo. Vírgula. Encontra um cavalo. Nossa, professor. Do fato assim dele ter dormido pouco, assim, ele sai numa aventura, a melhor aventura da vida dele, né? Só pra conquistar uma garota. Encontra um cavalo.
vírgula. Dá o nome pro cavalo. Dá o nome de Rocinante. Oi, professora, repete, não entendi essa última. Ao qual dá o nome de Rocinante. Ô, Pro, eu falei sem querer, eu coloquei. Procura um traje de cavaleiro, improvisa uma lança no escudo, vai atrás de um cavalo e promove uma lavradora e uma princesa. Ótimo, Melissa. Professora, eu botei encontra um cavalo e dá um nome para o cavalo de Rocinante. Isso. Ponto. Professora, como que é o nome do cavalo? Rocinante. Nome IBAN. Obrigada. Ponto. Atribui a uma lavradora o nome de Dulcineia, vírgula, a qual será sua dama enamorada. Professora, repete. Depois. Atribui a uma lavradora o nome de Dulcineia. Vírgula. O que você... É Dulce, né, professora? Não entendi muito bem. O que você tinha dito? Eu não entendi. Vírgula. Que será sua dama enamorada. Ponto. Peraí. Calma aí. Professora, ele tava tão louco que ele nem sabia como é que ele ia dar nome para as pessoas. Isso. Mas até os nomes dele é até que legal, né? Então vamos lá. No final do trecho lido, Dom Quixote decide dar outro nome à lavradora Aldonisa Lorenzo. Por que ele fez isso? Por que ele trocou? Por causa do livro, sim. Por causa que ele leu o livro e o nome da donzela que estava no livro se chamava Aldonza Lorenzo. Acho que é isso. Então, por causa, né? Ele quer saber por que ele trocou, né? Ele decidiu dar outro nome à lavradora Aldonza Lorenzo. Por que ele fez isso? Porque provavelmente este nome de Aldonza Lorenzo, ela não seria apropriada ao nome de uma dama, de uma princesa, né? Não seria um nome muito legal, muito bonito. Então ele decidiu trocar este nome por Dulcineia del Toboso, porque ele achava que esse nome soaria melhor ao nome de uma donzela, de uma dama, de uma princesa, né? Então, por isso que ele fez essa troca dos nomes, tá? Eles podiam fazer isso com o nome dela? Sim, meu bem, porque isso daí é uma história que ele inventou. Porque cada um escreve o livro que quer. Professora. Fale, Melissa. Eu posso ir no banheiro? Vai. Pode. Professora, eu vou encher minha garrafinha rapidão, tá? Tá bem. Pode. Número 9. Sabendo-se que em espanhol a palavra dulce significa doce, explica a escolha do nome Dulcineia. Então, vejam só, olha aí o porquê. Então, nós podemos... Ela era doce? Só um pouquinho. Então, nós podemos interpretar que as donzelas, as damas, elas eram as moças doces, né? Elas eram muito amáveis, elas tinham uma docilidade enorme. Então, por isso que ele escolheu esse nome que soaria melhor,
que tinha esse significado de ser doce, né? Então, por isso que ele escolheu esse nome. Tá bem? Por quê? Ela era doce? Porque para ele as damas, as princesas, para ele as Voltei, pronto. princesas da época Eu não tô ouvindo. ser doce. Pronto. Calma aí. Ô, amáveis, professora. tá? Professora, qual é a resposta da 8? Nós estamos comentando, Melissa, por favor. Tá? Ah, tá. A 8 depois você pega. Nós estamos na 9 agora, tá? Então, repetindo a 9. Porque para Dom Quixote, uma princesa, uma dama tem que ser doce. E ele escolheu este nome por conta deste significado. Ok? Sim. Falta 2 minutos para a nossa conexão cair. Assim que ela cair, a professora envia novo link, tá? Tá. Falta quanto tempo para nossa aula acabar? 2 minutos para este tempo. E depois faltará em torno de 30 minutos. Tá. Ô, professora, caso 11h20, né? Professora, Isso. minha internet tinha caído. Eu saí sem querer. Ok, Matheus. Até voltar a conexão vai ser 11h50. Então, vamos lá. Número 10. Releia este trecho do penúltimo quadrinho. Nome, ao meu parecer, músico, peregrino e significativo, como todos os outros que assim e as suas coisas tinha dado. Quais palavras indicam qualidades de nome? Músico. Que mais? Significativo. Peregrino. Músico. E significativo. Peregrino, significativo. Significativo, muito bem. Então, músico, peregrino e significativo. Não, o que é peregrino? É uma pessoa que vivia caminhando, ia para outros lugares. Eles ficam migrando, tá? Resumindo. Não é melhor já sair da Essas sala qualidades são importantes para Dom Quixote. Tchau. A só vai cair. Professor, não é melhor cortar essa chamada e Sim, fazer outra? vocês vão pensando a resposta. Porque são importantes para Dom Quixote essas qualidades. Pensem aí, assim que nós voltarmos, vocês responderão para mim. Vão pensando.